Fala rapaziada que joga Ragnarok aí, que gosta daquele servidor bom, aquele servidor que dá pra fazer uma brincadeira, aquele servidor que não é nem o high ticket, nem o low ticket, é um servidor que dá pra você dropar, que dá pra você brincar, que dá pra você interagir, que não é tão difícil, mas também não é tão fácil, que não é tão apelativo, que tem um certo equilíbrio. Tá aqui eu pra trazer um pouco de desequilíbrio, vamos dizer assim, porque o nosso programa, o Programinha Lozard, ele é um programa simplesmente sensacional. É um programa que quando você começa a utilizar, você não quer ficar mais sem. Por que você não quer ficar mais sem? Porque simplesmente é um programa que vai fazer com que você tenha uma vantagem em cima dos outros jogadores. Aqui, como a gente já viu, já demonstra uma passadazinha aqui no MVP, a gente tem nossa data GRF, a qual é disponibilizada gratuitamente para quem quiser, certo? A data GRF não é o diferencial da gente, apesar que ela já ajuda muito em relação aos poring, ela passa em 99% dos servidores sem dar erro, e ela tem esse poringão gigante aqui em todos os MVP, certo? Então esse poringão gigante aqui ajuda na visualização do mob, ajuda na hora de você atacar. Esses MVP aqui já foi os MVP que eu invoquei utilizando o nosso programa aqui do Abracadabra, que eu vou já mostrar para vocês. E nosso programa do Abracadabra, ele é bem simples, né? Vamos já começar aqui com ele sem muita enrolação. A gente tem aqui as configurações que a gente quer fazer. Dex, deixa sem Dex. O SPD, deixa no máximo. As configurações da skill, Abracadabra F9, cancelar magia F8, esconderijo F7. Lembrando que esconderijo você tem que colocar uma carta chamada Fumacento no seu acessório. E aqui a gente vem para a parte do uso do Abracadabra depois de você ter feito essas configurações aqui acima. E como é que você vai estar usando agora o Abracadabra depois de ter feito essas configurações aqui acima? Você vai ter agora que pressionar a tecla aspa abaixo da tecla ESC, essa aspazinha aqui que fica do lado do 1. Você vai iniciar a procura pelas interrogações. Caso você queira parar essa busca de forma automática, porque às vezes você precisa ir na cidade, às vezes você precisa ir para outro local, e essa busca ela só para quando encontra as interrogações. Como é que eu paro de forma manual? Você vai pressionar a tecla Tab, que fica abaixo da tecla aspa, e você às vezes precisa ir lá para o trabalho, aí você vai dar um Alt Tab, vai parar da mesma forma. Então aqui fica a parte das configurações do Abracadabra, mas a gente tem esse outro menuzinho aqui que faz parte do Abracadabra, e esse menu é um menu de velocidade do Abracadabra. Aqui a gente vai configurar. Às vezes a gente tem alguém próximo, a gente vai deixar no máximo, certo? No máximo ele vai fazer a procura, uma procura mais lenta, beleza? Opa, interrogação atrás de interrogação, o negócio tá bom. Mas aí vai fazer essa procura mais lenta, certo? É uma procura que ela é mais lenta. Já no nosso Abracadabra, no máximo, né, na velocidade máxima, mínima ali dos delay, a gente já vai ter uma procura mais rápida. Não significa necessariamente que a gente vai ter mais interrogações. Ali foi uma coincidência que saiu várias interrogações uma atrás da outra. Só significa que vai fazer uma procura mais rápida pelas interrogações, certo? Então aqui já tivemos também outras interrogações bem rápido que saiu. Então é assim que funciona. Apareceu o teletransporte, ele vai cancelar automaticamente. Se ele se esconder aqui no chão, vai também surgir novamente, justamente pelaquela cartinha, ó, se escondeu no chão e a gente já voltou. Justamente pelaquela carta que a gente colocou do Fumacento lá. Então é importante colocar por conta disso. E aí outra coisa, cancelar magia, ela cancela a magia automaticamente. Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Ó. Opa, vamos aqui. Tá saindo muita interrogação. Ó, corpo fechado, já cancelou o corpo fechado. Certo? O contra-ataque é inevitável. Certo? O contra-ataque vai sair, que é inevitável mesmo. Porque o nosso programa ele simula o movimento real de um humano. Por isso que ele é indetectável com o sistema, né? Sistema nenhum consegue detectar o nosso programa, porque ele simula o movimento real de uma pessoa. Então, vindo aqui para o próximo menu de ferramenta que a gente temos, a gente vai pular aqui para o nosso Output, que eu não falei dele, mas deixa eu pegar aqui 50 GG. Então aqui é o menu de configurações. Eu gosto de deixar no F6 para evitar problema que a barra de digitar esteja aberta e acabe, por exemplo, se eu colocar a tecla 9 lá, ela ficar apertando 9 ao invés de lançar
o potar. Então eu gosto de deixar F6 porque não dá conflito com os abacadabras, e eu não uso o F6, geralmente eu só uso do F5 ao F1, para mim já é o suficiente, e uso também essa barra de baixo aqui quando eu estou jogando mais profissional. Eu uso, às vezes eu uso até essas 4 barras aqui, mas o do F6 para o F9 eu não uso geralmente, eu não uso, mas essas barras de baixo aqui tudinho eu uso geralmente. Então eu coloquei nesse padrão de configuração aqui que eu uso, certo? Mas vocês podem alterar aqui, tá? A gente consegue alterar aqui para mais algumas teclas. Então aqui salvar, eu vou apertar a tecla Home, vai desativar, ó, desativar, e vou sair aqui, ó, não vai potar porque eu desativei. Mas se eu ativar apertando a tecla Home, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou ativar apertando a tecla Home. Vou só dar um teletransporte aqui para não ficar chato. F6 está ativado, beleza. Apertar a tecla Home, botou. Então aqui a gente vê a funcionalidade do autopot. Vou deixar aqui levar uns danos para vocês verem o autopot funcionar. Vai levar uns danos, umas pancadas. Como está em 99, assim que baixar um pouco, ele já vai potar automaticamente, certo? Aqui é porque eu desativei novamente, eu vou ativar. Aí, ó. Vai levando dano, vai potando, vai levando dano, vai potando. Certo? Aqui o padrão é esse. Levou dano, potou. Levou dano, potou. Então é esse o padrão. Beleza, vamos aqui para nossa próxima funcionalidade, que essa daqui realmente é indispensável. Indispensável mesmo. É o MVP CH. Aqui eu fiz a configuração do meu Auto 9 botando Jump. Claro que eu posso colocar aqui uma asa de mosca, né? Qualquer tecla dessa aqui, inclusive ó, a tecla 1 é asa de mosca. Posso colocar asa de mosca, posso colocar o próprio mapa em servidores que permitem que eu use a tecla, ou melhor, que eu use o teletransporte. Então às vezes eu posso usar o @warp, mas eu não posso usar o jump. Então eu coloco o warp porque eu quero procurar o MVP aqui. Digamos que eu estou procurando um MVP General Tartaruga. Claro que General Tartaruga a gente sabe que General Tartaruga fica no 100, mas digamos que a gente não sabe. Então a gente vai colocar aqui Turdum. Estou procurando Lighthouse. Então eu boto aqui LHZ Turdum 03. E sempre que eu apertar lá a busca, vou até iniciar dessa forma para vocês verem. Sem o jump, né? Vou iniciar dessa forma. Então eu salvo aqui é a velocidade que eu quero que procure. Lembrando que isso aqui vai variar da mesma forma disso aqui. Vai variar de acordo também com o computador, a qualidade do computador que vai suportar esse processamento. Aqui eu vou deixar no 100, que eu acho mais seguro. E aqui quando eu aperto a tecla Pause Break, ele vai começar a fazer a procura desse MVP. Como eu botei para fazer a procura lá em Lighthouse, ele vai levar a gente lá para Lighthouse. Preste atenção. Apertar a tecla 3, 2, 1. E agora vai começar a ser feito a procura do MVP aqui em Lighthouse, certo? E vai procurar. Quando encontrar, ele vai simplesmente parar em cima, ou pelo menos ali com o MVP na tela dele. Como a gente não tem um Lighthouse vivo aqui agora, eu vou estar voltando lá para o mapinha. Então eu pauso apertando o Pause Break novamente. E assim, quando encontra um MVP, ele vai tocar um barulhinho. Esse sonzinho aí que é um alerta a mais, certo? Assim, quando encontra as interrogações, solta esse som. Então, rapaziada, aqui é a nossa função chamada Drop Bot. Essa função aqui nada mais é do que um bot farmador. Então ele vai ficar atacando a habilidade e você vai ficar teletransportando durante o mapa ali, para você ficar fazendo seus farms, seus drops, certo? E lembrando que se você tiver Kiel, você consegue acelerar mais ainda esse drop bot através do nosso menu de configuração aqui. Então a gente vem aqui no drop bot, a gente tem aqui o nosso menu. Se eu quero que ele teletransporte mais rápido, porque minha skill aqui ela demora menos para carregar, eu coloco aqui, por exemplo, se eu tenho umas 3 Kiel aí que vai zerar o meu delay, cara, eu posso botar aqui, ó, em meio segundo, cara, meio segundo aqui, e vai ficar basicamente assim, ó, tchá, e tacando, porque não vai ter delay nesse caso, certo? Então vai funcionar muito bem para quem tem Kiel. Então beleza, esse é o nosso drop bot.
Lembrando que para iniciar ele é contra D, a tecla contra D, e a habilidade, né, skill de uso, né, skill que vai ser utilizada tem que estar aqui no F1. Aqui você configura a tecla que você quer teletransportar, e aqui você configura a parte dos delay, que foi o que a gente já falou agora há pouco. Eu gosto de sempre deixar no 0, coloca essa opção aqui, às vezes o PC do cara não suporta bem, ele vai configurar, mas padrão aqui deixa no 0, teste com 0, depois vocês veem. O que vocês vão configurar é isso aqui, de acordo com o teu carregamento aqui da habilidade, se você tem Kiel, se você não tem, se você tem gerente, se você não tem, você vai aqui para tirar o melhor proveito. Então, sem Kiel, o padrão é 3 segundos, sem Kiel, ele vai pegar o delay, o time certinho, né, ó, vai tacar a habilidade, vamos lá, tacou a habilidade, teletransportou, vai carregar, contar os 3 segundos, taca a habilidade, teletransportou, vai chegar lá no final, taca a habilidade, teletransportou. Então, esse é o padrão para quem não tem Kiel. Tem Kiel, aí você já muda a história, né? Já brinca diferente, como a gente já falou. Então, esse é o nosso Drop Bot. E quando encontrar um menuzinho aqui que ele vai encontrar do anti-boot, ele vai tocar um som semelhante a esse aqui, ó. Tantã, só que ele vai ficar em loop. Para se você estiver fazendo alguma outra coisa na casa, você escutar esse barulho e vir lá, passar pelo anti-boot e aí seguir a jornada. Então vamos aqui agora para nossa última função e não menos importante, que é a Skill Spam. Skill Spam nada mais é do que uma habilidade que você vai usar em sequências várias vezes. A gente tem ela do F1 ao F4, porque é as teclas que é mais utilizadas. Aqui infelizmente eu não tenho como testar em sequência porque os mobs não aguentam, mas deixa eu ver aqui, @warplhz103, aqui os caras vão aguentar mais pancada. Então ó, pronto, essa daqui nem brinca, ó, nem pega nela, ó. Então só faltou colocar IGG e ativar meu autopot, né, cara, para o negócio ficar mais bacana. Então vou botar aqui sem IGG, deixa eu dar o buff, vou colocar aqui no F6 o meu autopot, configurar F6, delay 0 ou 1, fica a critério de vocês. Eu vou colocar 1 aqui, e aqui a gente já falou sobre isso, então vamos pular essa etapa e vamos voltar lá para Lighthouse. Vamos procurar aqui uma atiradora de elite, que ela não pega trovão de Júpiter, e vamos tacar ela aqui, ó, certo? Aqui é a nossa função. Opa, deixa eu ativar o outro. Não ativei o autopot, cara. Deixa eu ativar aqui, autopot ativado. Vamos voltar lá para Lighthouse novamente, porque você é esquecido. Se você é esquecido, você morre mesmo. Mas vamos aqui, não quero você, deixa eu teletransportar, não quero tu, 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 tu também não. Aqui ó, trac, 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 trac. Lembrando, seu tem Kiel, isso aqui fica sem delay nenhum, cara, nenhum. Certo? Então é nossa skill spam nada mais é do que o skill spam realmente funcional. Você vê aqui também na prática o nosso autopot, né, potando aí bacana. Então é isso aqui o nosso programa, é essas funcionalidades que ela tem aqui, que vai trazer uma vantagem espetacular aí para você, jogador de Ragnarok, principalmente quando se diz respeito ao MVPCH, ao Dropbot e ao Abacadabra. A gente sabe que existe o Fortus, que é um autopod, que é um skill spam, e não é o diferencial do nosso programa, só que a gente tem ele também, porque por muitas vezes tem Fortus que não funciona em alguns servidores, tem Fortus que não vai funcionar aí acabou nosso XGG, tem Fortus que não vai funcionar aí em por exemplo, alguns PCs, alguns Ragnaroks, e por questão disso aí a gente tem aqui também agregado, se o cara quiser usar vai funcionar legal. Eu, Luanderson, né, quando tô jogando ali aquela Oi, eu ativo o autopot do servidor, certo? Ativo o autopot do servidor, eu ativo o nosso autopot e ativo o autopot do Fortus. Cara, redundância é o nome disso aí. Eu jogo de paladino, cara, pra eu morrer numa guerra
Eu vou falar pra você, quando eu jogo, né, que eu também não jogo Ragnarok não, mas quando eu jogo, geralmente eu dou uma força aí a alguns clãs aí na parte aí de paladino, cara, não cai, não cai, não cai, não cai. Só se o cara lá tacar ali as skills lá do Claw, né, as cartas do Claw, que aí realmente ele vai cair porque não tem como segurar mesmo, porque ele vai quebrar ali a armadura, vai quebrar. Então, não sendo dessa forma, cara, não cai, não cai. O alto pote segura, principalmente se você fizer essa estratégia de utilizar as redundâncias, não vai cair, de maneira alguma vai cair. Então vamos aí, quem tiver interesse ao nosso programa, entre em contato aí pelo nosso WhatsApp, que aí a gente vai disponibilizar um teste gratuito, certo? Gratuito, você não vai pagar nada por 3 dias, você vai usar o nosso programa na prática, vai saber se ele vai funcionar no seu servidor, vai saber se ele compensa para você ou não. Passou esses 3 dias, aí você decide por conta própria continuar ou não continuar com a gente. Então, esse é o nosso programa Lozard. Para vocês que têm interesse, só entrar em contato aí no nosso WhatsApp. Lembrando que estou com uma condição especial aí para esse mês, certo? Então, quem está com interesse, entre em contato logo, não perca tempo, certo? Porque finalizou o mês, acabou-lhe a promoção, acabou-lhe as condições especiais e quem vai ficar para trás vai ser você. E outro detalhe, lembrando que a gente tem opções aí semestrais, anual e mensal, para você que quer aí ficar à frente da galera, não perca tempo. Então, valeu, fui!